Após a divulgação dos resultados da BB Seguridade e da Caixa Seguridade, qual seria o melhor investimento hoje? Vamos mostrar as melhores perspectivas para o futuro, vamos falar de dividendos e no final eu quero fazer um comparativo entre seguradoras e vou mostrar duas que estão correndo por fora, porém que podem ser boas surpresas para os próximos anos. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like agora, senão você acaba esquecendo. E se você não conhece, inscreva-se no canal, não custa nada e me ajuda muito. Então, primeiramente, vamos falar um pouco da BB Seguridade, em que o lucro no acumulado do ano cresceu em 14% versus 2024, e a maior parte desse acréscimo veio do resultado financeiro do banco, que cresceu em 55%. Isso porque, além do resultado das próprias operações da BB Seguridade, ela detém reservas de previdência que acabam ficando na renda fixa em títulos públicos que rendem resultado para o banco. Então, esse resultado financeiro cresceu em 55% na ótica acumulada. E um ponto que vem batendo muito na BB Seguridade é o braço de seguros, que hoje representa a maior parte da receita da BB Seguridade. Então, na ótica acumulada de 2025, caiu em cerca de 8% de prêmios emitidos, principalmente por causa dos seguros rurais, que recuaram em 11,6% comparando com 2024, principalmente porque a BB Seguridade é líder nesse mercado, então esse recuo representa muita receita perdida. Outro ponto negativo é no seguro prestamista, que também recuou em 12,8% ano contra ano. Porém, percebam que a BB Seguridade ainda permanece muito saudável quando a gente olha os indicadores de desempenho, principalmente o índice combinado, porque ele mede a lucratividade das operações da companhia. Então, um índice combinado abaixo de 100% geralmente indica lucro, enquanto acima de 100% pode indicar prejuízo. E a BB Seguridade se mantém no 64,5%, indica um lucro muito forte. E só para se ter ideia, a IRB, no momento em que estava tendo aqueles rolos na contabilidade, mantinha um indicador combinado, mantinha um índice combinado acima de 100%. E o resultado financeiro cresceu em 45% na ótica acumulada e o lucro líquido cresceu em 13%, principalmente vindo desse resultado financeiro. Agora falando do setor de previdências, Brasilprev, as contribuições desceram em 20%, saindo de 46 bilhões nos 9 meses de 2024 para 36 bilhões nos 9 meses de 2025. A captação líquida também houve um baque, saindo de 8 bilhões positivo em 2024 para 9 bilhões negativos em 2025, porém as reservas cresceram em 9%. Outro ponto negativo é a taxa de gestão, porque a BB Seguridade cobra essa taxa para poder cuidar da previdência, então ela caiu de 0,92% para 0,87%. Porém, como houve uma captação positiva, as receitas cresceram em 2% no período e o lucro líquido reagiu em 19%. Outro braço da BB Seguridade é a Brasilcap, que tem uma representação menor nas receitas da empresa. Então a arrecadação aumentou em 9% ano contra ano, as reservas também cresceram, os sorteios pagos aumentaram em 18%, o resultado financeiro aumentou em 2%, consequentemente, o lucro líquido aumentou em 4%. E falando da BB Corretora, que hoje seria a segunda no quesitos receitas totais para a BB Seguridade, aumentou a receita de corretagem em 5%. E um ponto muito positivo é a margem líquida desse braço da BB Seguridade, porque a cada R$100 faturados, R$ 62,40 vira lucro diretamente injetado na empresa. E houve um aumento de 2,6 pontos percentuais olhando na ótica acumulada. Consequentemente, o lucro líquido cresceu em 9% ano contra ano. E olhando um pouco a composição do resultado, hoje cerca de 40% dos resultados vem da Brasilseg, 39,4% da BB Corretora. Então a BB Corretora já está praticamente ultrapassando o braço de seguros da BB Seguridade. 16% da Brasilprev,
2,2% da Brasil Cap, outros com 2% e 0,2% da Brasil Dental. E um indicador que eu gosto muito de olhar para esse tipo de empresa seria o preço sobre lucro. E olhando desde o seu IPO em 2013, esse é o menor patamar de preço sobre lucro da BB Seguridade, o que poderia indicar uma boa oportunidade, porque percebam que desde meados de 2021, a cotação da BB Seguridade aumentou de uma forma exponencial, porém os lucros aumentaram de uma forma mais acelerada. Consequentemente, o indicador de preço sobre lucro acabou recuando. Então, olhando por essa ótica, a BB Seguridade estaria barata. Porém, quem é acionista da empresa deve estar imaginando que para pagar um PL um pouco mais abaixo do mercado, está imaginando que a empresa não deve crescer de uma forma tão acelerada. E falando um pouco de proventos, quem é acionista da BB Seguridade, assim como eu, tem que ter um pouco de paciência, porque ela paga 2 vezes ao ano e agora só deve pagar em meados de fevereiro de 2026. Então, o dividendo completo de 2025 na cotação atual foi pago cerca de 12,7%. E olhando as empresas da Bolsa que pagam dividendos com consistência, acredito que a BB Seguridade estaria no top 3 dentro desse quesito. Agora falando dos resultados do terceiro TRI da Caixa Seguridade, a receita operacional foi de 1,5 bilhão e na ótica acumulada subiu em cerca de 17%, um lucro líquido gerencial de 1,1 bilhão e na ótica acumulada um acréscimo de 18,2% e um ROI de 69%, ou seja, a cada R$ 100 de patrimônio líquido, a BB Seguridade consegue rentabilizar R$ 69. E isso foi um acréscimo em torno de 6 pontos percentuais quando a gente olha o terceiro TRI de 2024. E as receitas da BB Seguridade, 58% vem de participações e cerca de 42% dos braços de distribuição. Agora falando um pouco do braço de seguros, os prêmios emitidos ficaram praticamente em linha ano contra ano e um ponto muito positivo é que hoje a Caixa Seguridade já é líder de mercado no setor habitacional, porém conseguiu crescer suas receitas em 11% no acumulado de 2025, visto que esse seguro é obrigatório por lei no Brasil, então é uma receita muito previsível, tem o fator de empilhamento e normalmente as pessoas financiam as suas casas em 30 anos, então a Caixa acaba tendo uma receita extremamente previsível para os próximos anos. E apesar dessa alta no seguro habitacional, um ponto negativo foi o seguro prestamista, que salvo engano a Caixa Seguridade seria a primeira ou a segunda nesse quesito, que recuou em 37% ano contra ano. Falando um pouco da sinistralidade, para quem não conhece, esse seria o valor devolvido ao segurado. Então, por exemplo, se cada segurado da BB Seguridade paga por mês R$ 100, em torno de R$ 24,50 retorna aos seus segurados. E esse foi um decréscimo em cerca de 9 pontos percentuais ano contra ano, porém foi uma base de comparação um pouco mais forte, visto que houveram as chuvas no Rio Grande do Sul. Então, desconsiderando esse número, mesmo assim haveria um progresso nesse quesito, caindo de 28% para 24%. Outro ponto positivo é a margem operacional, que subiu em cerca de 17% ano contra ano, e olhando dentro das receitas do braço de seguros, 48% vem do setor habitacional, 23% vida, 15% prestamista, dentre outros. E hoje o braço de seguros representa 45% da margem operacional total. Falando sobre o segundo braço de receitas da Caixa Seguridade, o setor de acumulação, o número de contribuições de previdência aumentou em 3,1%, porém a taxa de administração caiu de 1,09 para 1,05%. Então, olhando no consolidado, as reservas de previdência aumentaram em 14,4%. No setor de capitalização, os recursos arrecadados aumentaram em 24% e as reservas de capitalização aumentaram em 43%. E olhando no setor de consórcio, as cartas de crédito aumentaram em 35%. E para quem não conhece, a Caixa Seguridade cobra uma taxa de administração dentro dos consórcios, que saiu de 3,5% para 2,7%, porém o estoque subiu de 28 bilhões para 44 bilhões. E a receita operacional desse braço aumentou em cerca de 14% e hoje o braço de acumulação representa 28% da margem operacional total.
E o terceiro setor, que é a distribuição, que acaba direcionando o braço de acumulação e seguros. As receitas de corretagem cresceram em 10,4%, a margem operacional melhorou em 2,9%, e hoje o braço de distribuição representa cerca de 27% da receita total. Então, em resumo, a Caixa Seguridade conseguiu crescer em praticamente todos os seus braços. E mais uma vez, para destacar o índice combinado desse tipo de empresa, hoje a Caixa Seguridade encontra-se melhor até mesmo que a BB Seguridade, com um índice combinado de 56,8. Consequentemente, isso acaba virando lucro líquido no bolso da empresa, que aumentou em 11,7% na ótica acumulada. E percebam que hoje, olhando os 9 meses de 2025, 33% das receitas vem do resultado financeiro da empresa, enquanto 67% vem do resultado da própria operação. Então, quem é acionista da Caixa tem que ter em mente que quando a taxa Selic baixar, provavelmente o resultado financeiro da empresa pode cair um pouco. Porém, o resultado operacional poderia aumentar ainda mais nesse período. E olhando a composição da carteira de investimentos da Caixa Seguridade, hoje ela tem um yield médio de 12,6%. Então, realmente tem conseguido fazer um bom trabalho na capitalização desse dinheiro. E olhando a política de proventos da Caixa Seguridade, que é bem melhor do que a da BB Seguridade, visto que eles pagam dividendos trimestrais e normalmente fazem um reajuste da Datacom até a data de pagamento pela taxa Selic. Então a Caixa Seguridade paga em meados de janeiro, em maio, em agosto e em novembro. E para 2025 a Datacom já foram de todos os seus dividendos e deve pagar na cotação atual cerca de 8,2% de proventos. E olhando o mesmo indicador de preço sobre lucro da Caixa Seguridade, percebam que desde meados de janeiro de 2024, esse indicador saiu da faixa dos 15 e desceu para atualmente em cerca de 10,6. E nesse mesmo período a cotação da Caixa ficou praticamente estagnada, ou seja, o lucro cresceu, a cotação se estagnou, consequentemente o indicador de preço sobre lucro vem diminuindo. Então hoje eu não acho que é toda aquela barganha, principalmente quando estava na casa dos R$13. Fiz as minhas aquisições da Caixa nesse valor, porém eu ainda consigo ver que a empresa ainda encontra-se em bons preços, deve crescer de uma forma mais acelerada do que a BB Seguridade, consequentemente ainda pode pagar bons proventos para os próximos anos. E agora fazendo um comparativo entre as duas empresas, olhando para 2025, a BB Seguridade caiu cerca de 8% na cotação e olhando desde as suas máximas, a BB Seguridade deve ter caído uns 25% na cotação, porém desde os resultados do terceiro TRI de 2025, a BB Seguridade recuperou cerca de 5,4% na cotação, ou seja, aparentemente os investidores estavam batendo muito na cotação e viram que a BB Seguridade teve um bom resultado. E no mesmo período, a Caixa Seguridade em 2025 subiu cerca de 6,8% na cotação e desde quando ela chegou na baixa em agosto de 2025, na casa dos R$13,50, a cotação da Caixa já subiu em cerca de 15,4%. E olhando dentro da minha planilha pessoal, que já encontra-se atualizada, eu projeto um preço sobre lucro para 2025 para a BB Seguridade na casa de 7,8%, o que ainda seria 33% abaixo das suas médias de 10 anos, enquanto a Caixa Seguridade tem um PL de cerca de 10,7%, o que é 3% abaixo das médias dos últimos 10 anos. Porém, lembrando que a Caixa Seguridade fez o seu IPO em 2021, então ainda não tem um histórico tão forte assim. E para 2026, eu acredito em dividendos para a BB Seguridade na casa dos 11%, enquanto a Caixa Seguridade deve continuar pagando entre 8,5% a 9% de proventos. E para finalizar, gostaria de mostrar para vocês um comparativo. No momento em que eu fui colocar as duas empresas para se comparar, coloquei também a Porto Seguro e a IRB, que apesar de ter uma fama negativa, quando você vai estudar a empresa, nos últimos anos ela vem arrumando a casa, tem crescido receitas, os prejuízos acumulados desde a época dos rolos de 2020 estão acabando e eu acredito que a empresa possa voltar a pagar proventos para os próximos anos. Então, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo dedicado somente para a IRB. Então, olhando pelo
pelos indicadores. Hoje, no quesito PL, a IRB seria a mais barata nesse quesito. Preço sobre valor patrimonial não seria o melhor indicador para se olhar para esse tipo de empresa, visto que a BB Seguridade utiliza dos canais do Banco do Brasil e a Caixa Seguridade os canais da Caixa, então não vou olhar por esse indicador. Dividend yield de hoje da BB Seguridade encontra-se em 12% e, conforme falei, os dividendos da IRB é apenas uma expectativa, hoje não tem pago dividendos. Olhando o ROI da BB Seguridade, seria até maior do que está indicando aqui e seria o maior entre todos, em cerca de 88%. E outro bom ponto de comparação seria o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, porém, como não tem esse indicador para a IRB, comparando apenas BB Seguridade, Caixa e Porto Seguro, hoje a Caixa Seguridade seria melhor nesse quesito. Porém, a Porto Seguro, creio que vale um estudo mais aprofundado, visto que ela tem caído na cotação desde as máximas dos R$ 55,00, deve ter caído quase uns 20%, e a IRB é outra empresa que vale o estudo também, visto que ela tem melhorado seus indicadores. E hoje, entre a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, creio que as duas estão em bons pontos de compra. A BB Seguridade deve crescer de uma forma não tão acelerada para os próximos anos, até mesmo seus diretores falaram isso em conferências, enquanto a Caixa Seguridade encontra-se com um PL maior, porém com uma boa perspectiva de crescimento mais acelerada. Mas me conta aqui, pessoal, na sua carteira de investimentos hoje, qual dessas empresas caberia? Qual você tem aportado e qual você já tem em carteira? Conta aqui nos comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.